você, chega mais que o Globo Esporte tá no ar e hoje tem uma reportagem super legal. Já chama a galera no zap aí, o pessoal da sua pelada, porque o assunto é dribles e tretas. É provocação? É futebol arte? Já já a gente fala disso, vamos falar do Atlético que tá pertinho do G6, buscando uma vaga na Libertadores. Vamos seguir. Meu diretor, obrigado. Tabela do Brasileirão aqui na tela, porque a evolução do Atlético é tão grande no Campeonato Brasileiro que depois dessa partida do fim de semana contra o Curitiba, o Galo pode encostar aqui no G6. Esse Cudê, hein? Sei não. Ah, o Hulk acabou, tá velho. Tetra Mineiro, vamos! Vai vender o Alan mesmo? Brasileiro vai dar nós, hein? E será que a Arena sai esse ano? Ah, Filipão tá ultrapassado. Ah, Paulinho não sabe fazer gol, não. Eliminado de novo na Libertadores. E aí, vai na inauguração da Arena? Mais um golaço do Hulk. É a Arena do Paulinho. Aí, dá pra buscar o fogão, hein? A temporada do Galo é instável. Esse é o gráfico do time no Brasileirão, rodada a rodada. Desde a 12ª, o Atlético está fora do G6. E no próximo jogo, finalmente vai ter a oportunidade de voltar para esse grupo. Longe de ser o ano que a gente sonhou desde o início do ano, porém a gente tem um objetivo ainda, estamos com uma sequência legal aí de vitórias e a gente pretende estender ainda mais. O Igor Gomes ficou praticamente um mês fora e voltou contra o Internacional fazendo gol. Igor Gomes! O Galo faz o segundo! Foi a terceira vitória seguida do Galo, a sexta nos últimos 8 jogos do Brasileirão. Agora, nos últimos 6, 7 jogos é que nós fizemos os pontos para ficarmos ali na possibilidade de ainda entrarmos na Libertadores. Para essa partida, o Galo ainda vai ter a volta do Otávio, que cumpriu suspensão, e do Igor Rabelo, que não joga há quase 2 meses. Reforços para o time continuar crescendo. Eu sou da política do pezinho no chão, eu gosto de pensar muito jogo a jogo. O nosso principal objetivo hoje é classificar para Libertadores e a gente sabe que se a gente não classificar para Libertadores é um ano perdido. Depois do título em 2013, classificar para Libertadores virou rotina no Galo. De lá para cá disputou 8 das 10 edições. Estamos ganhando, estamos indo bem, mas estamos, por enquanto, só chegando perto. Vamos ver se para frente a gente consegue algumas coisas mais. Vai ser o 4º jogo do Atlético no seu estádio. Mais um amuleto para finalmente voltar para a zona de classificação para Libertadores. Pro gol! Gol! Estamos querendo fazer da nossa casa um alçapão e mostrar a todo mundo que lá é o nosso lugar. Vamos lá, começar o programa de hoje com as notícias do Galo. Cláudio Rezende está chegando, tudo do Galão da Massa aqui no Rádio Esportes da Itatiaia nesta quinta-feira. Um abraço, bom dia, Cláudio. Alô, Cirilo, um abraço, bom dia a você também, aos nossos comentaristas aqui no estúdio, quem nos acompanha no Rádio Esportes. E eu destaquei manchete há pouco, Cirilo, que o Atlético tá bem de olho aí nessas semifinais de Copa Libertadores. Ontem, a classificação do Fluminense, ela, em questão de vaga na próxima Libertadores, ela foi boa pro Galo, porque o Internacional tá bem abaixo na tabela. Se o Inter vai à final, ele sendo campeão da Libertadores, não abriria mais uma vaga no Campeonato Brasileiro, assim como já aconteceu na Copa do Brasil com o São Paulo, né? São Paulo está um pouco mais abaixo na tabela, então o título do São Paulo não irá impactar, né, pelo que a gente está vendo até aqui no cenário do campeonato, em mais uma vaga. A Copa Libertadores pelo Brasileiro. Agora, hoje tem Palmeiras e Boca Juniors. Se o Palmeiras avança, aí a gente vai ter Palmeiras e Fluminense. Ambos hoje estão no G6. O que isso significa? Se eles terminarem, o que for campeão da Libertadores, se for Palmeiras ou Fluminense, o que for campeão, se esse time estiver no G6, a gente não vai ter mais G6 no Campeonato Brasileiro, vamos ter G7. Com aquelas 2 vagas de pré-Libertadores, né? Aquelas fases iniciais, como o Galo disputou ano passado. Então, se, por exemplo, o Palmeiras passa hoje, e aí Palmeiras ou Fluminense, lá no fim da Libertadores, qual for o campeão, no cenário atual, viraria G7. O Galo é o 7º. Então, hoje, com essa situação, o Galo estaria na Copa Libertadores. Então, todo mundo de olho hoje. E pro torcedor do Galo, que tá aí de olho, né, nessa situação, tá nessa torcida, melhora aí o Palmeiras pra final.
num confronto contra o Fluminense, pensando nesse cenário aí. Tá certo que muita gente tá secando o time brasileiro, vai torcer pro Boca Juniors, tudo mais, né? Tem muita gente que torce pelo Boca, pela camisa, pela simpatia que tem o time argentino. Mas o cenário é esse, né, Cirilo? Pro Atlético, de olho nessa situação aí de Copa Libertadores da América, uma final Fluminense e Palmeiras seria uma final com mais chances do Galo chegar à Libertadores do ano que vem. Daqui a pouquinho, evidentemente, vamos trazer informações da classificação do Fluminense, grande classificação do Fluminense ontem contra a equipe do Internacional. Já também detalhes de Palmeiras e Boca Juniors aqui no Rádio Esportes, mas no fim das contas é isso aí. É o Atlético fazendo as contas também para estar mais uma vez na Copa Libertadores da próxima temporada, mas Edu Panzi, pelo desempenho recente, pelo aproveitamento do Atlético, o torcedor está muito mais confiante que com o G6, com o G7, com o G8, o que quer que seja, que o Atlético possa estar presente. Vem jogando pra isso, né, Edu? Um abraço, bom dia. Tudo bem, Cirilo, um abraço pra você. E ainda joga com essa turma, né? Ainda enfrenta Palmeiras, Fluminense, vai ter confronto direto contra essas equipes. E o Atlético tem que pensar nele, né? Claro que o Campeonato Brasileiro te amplia, né, esse ponto. Você torcer por alguma equipe para que apareçam mais vagas para Libertadores. O Atlético se classificou para a última por conta disso, né? Por conta de abertura de vagas, de equipes que foram mais longe na Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil. Isso conta. Mas é o que você disse, o Atlético está melhorando muito o seu rendimento, né? O Atlético do Filipão encaixou dentro do estilo de jogo do Filipão, que não é nada encantador, mas traz resultados, né? Tem trazido resultados, tem trazido vitórias, excelentes números defensivos, individualmente muito jogador indo bem. Então isso tudo conta, e fora a Arena MRV, né? Essa novidade, o Atlético com casa nova, com invencibilidade, sem sofrer gols, isso tudo pesa nessa reta final de Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o Galo tem tudo para chegar à Libertadores, seja ela pré ou fase de grupos, muito mais pelas próprias pernas, pelo que vem apresentando, pelo que tem trazido de resultados, do que para depender de outras equipes. Ô Léo Figueiredo, um abraço, bom dia para você também. O Panzi tá falando do jogo de domingo, Arena MRV, aliado que tem o Atlético contra o Coritiba em casa, é daqueles jogos que não dá para pensar em nada além da vitória, né, Léo? Grande abraço, Léo. Não tenha dúvida, Cirilo, muito bom dia a todos. É lógico que no Campeonato Brasileiro dificilmente você encontra um jogo fácil. O Coritiba ainda não está matematicamente rebaixado. Ganhou o clássico, né, cara? Vem de uma vitória improvável, muito improvável. Por mais que seja um clássico e o Coxa estava jogando em casa, isso tem um peso diferente. A gente sabe como o clássico é um jogo diferente, mas o Atlético Paranaense hoje é muito mais time que o Coritiba, assim como o Galo também é um time muito superior ao Coxa. Mas é importante sim, é bom o recado do Filipão. E a gente até já falou isso aqui. O recado do Filipão me parece muito mais para a torcida atleticana do que para os jogadores. Para que todos tenham e pensem o futebol da mesma maneira, numa sinergia. O Galo não vai jogar para fazer 4-0 no Coritiba. O Galo vai jogar para fazer um 2-0, ficar com a bola e esperar o final do jogo. E se não der o 2-0, é a famosa goleada de 1-0 do Filipão. Então é o estilo do Galo nesse momento. É o treinador que o clube tem. Felizmente, ele e os jogadores estão se entendendo, o desempenho tem melhorado no estilo do Scolari e os resultados melhores ainda. Então, se seguir assim até a reta final do Brasileiro, Cirilo, o Atlético estará na Libertadores e tomara que na Libertadores direto, porque o Galo sabe o preju que é uma pré-Libertadores. Só um detalhe, sobre a entrevista coletiva do Filipão, o alerta que ele fez em relação ao Coritiba, o que o Léo acabou de falar. O Coritiba tem 13 jogos como visitante no Campeonato Brasileiro e 13 gols. Dos 13 jogos, o Coritiba só não marcou em 2, contra Cruzeiro e Flamengo. Então é uma equipe que faz gols como visitante. Pode não ganhar o jogo, mas obriga o mandante a fazer pelo menos 2. Então o Atlético tem que ficar atento a isso também. Arena MRV, domingo, 6h30, Atlético e Coritiba. Prossiga, Cláudio. Vamos lá, e agora, vamos trazer o convidado que esteve conosco na Itatiaia, no Bastidores de ontem, Allan Kardec, atacante do Galo. O Allan Kardec, que viveu aí, principalmente o fim do ano passado, início desse ano, uma lesão muito complicada, teve que fazer cirurgia de hérnia, e ele aqui na Itatiaia, no Bastidores, explicou como foi essa lesão. Essa lesão que eu tive foi uma lesão que ela foi foi muito complicada e
provavelmente, como profissional até hoje, foi o momento mais difícil que eu passei. Eu tive uma outra lesão grave que foi de ligamento cruzado e, no meu caso, na minha percepção, eu acho que nem se compara o que eu tive nesse último ano de 2022 com o que eu tive de joelho em 2015. Porque, a princípio, ela era uma hérnia simples, né? E nós fizemos a cirurgia, nós tivemos um pouco da parte neural afetada nesse processo, não da cirurgia, mas da hérnia em si. E a recuperação, ela foi se arrastando, porque nós pensávamos que seria uma evolução satisfatória dentro dos primeiros 40, 60 dias aí para voltar na pré-temporada. E, infelizmente, isso não aconteceu, né? E durante esse processo, onde eu mais me apeguei foi na minha família. Minha esposa, nas minhas filhas, no meu pai, na minha mãe, nos amigos bem próximos, porque foi um momento muito complicado da minha vida, né? Tanto na questão física de recuperação de uma lesão, quanto na questão emocional também, que acaba passando muitas histórias na cabeça. E aí você vai se recuperando pouco a pouco, você vai tendo as evoluções assim, que foram lentas, mas foram satisfatórias. E eu também aproveito para agradecer as pessoas que eu tive ao meu lado dentro do clube, principalmente, né? Aí então o Allan Kardec estava numa expectativa de retorno bem rápido, né, para a pré-temporada desse ano, demorou muito mais, agora está à disposição aí do Felipão. Por falar no Felipão, ele destaca também o trabalho do treinador do Atlético. Tem sido muito bacana, né? Nós já tínhamos um contato assim, uma proximidade, embora nós tivéssemos trabalhado juntos anteriormente, né? E tem sido bom. Eu acho que, por um lado, e é o pior lado, né, ter ficado fora da Libertadores, da Copa do Brasil também, dessas competições que preencheriam aí os meios de semana, né, como temos jogos entre hoje e amanhã, mas abriu um espaço para que pudesse também treinar, poder acertar alguns detalhes, para que ele pudesse colocar a metodologia dele, né, em prática, e isso é natural. O início foi um pouco complicado por uma sequência que nós tivemos em que nós ficamos alguns jogos sem vencer, né? Mas as coisas foram se encaixando naturalmente pelo grupo que nós temos, pelos profissionais que nós temos na comissão técnica também, e os resultados positivos começaram a aparecer aí nas últimas rodadas e nós temos que seguir dessa maneira aí até o final do ano. Pra gente finalizar aqui a participação do Allan Kardec, que foi nosso convidado no Bastidores, ele fala do objetivo do Galo no Brasileirão. Cara, com pés no chão, né? Buscar a Libertadores pelo menos, porque nós sabemos que pela inauguração da Arena também, esse é um fator positivo muito importante para a nossa caminhada e poder jogar uma Libertadores no próximo ano dentro da nossa casa, com o apoio dos nossos torcedores, eu acho que isso também poderá trazer aí coisas positivas para nós. Aí então, Allan Kardec falando em Libertadores, né? Porque tem muito torcedor do Galo que se animou, né? A gente tá na rua aí, o cara, agora Botafogo não quer ganhar, o Galo tá chegando. Logicamente que internamente o Atlético tem pés no chão, buscar mesmo vaga Libertadores da América e esse próximo compromisso contra o Coritiba. Daqui a pouco, Cirilo, eu volto aqui no Rádio Esportes pra gente falar aí da preparação do Galo, possibilidades aí do time e também de Manto da Massa. A gente já tem um número de camisas vendidas, Manto da Massa, que foi conhecido ontem, o modelo ganhador agora dessa edição 4 de 2023. Boa, Cláudio, daqui a pouquinho no Rádio Esportes Debate tem uma fala importante do Allan Kardec também, vamos botar em discussão esse ataque do Galo, hein? Já, vamos falar sobre isso também no Rádio Esportes Debate. Wellington Campos, Tribunal, Felipão, alô Wellington. Pois é, Cirilo, e o técnico Luiz Felipe Scolari será julgado nesta quinta-feira pelo pleno do STJD, recurso do próprio Atlético de quando ele trabalhava no Atlético Paranaense e teve aí um problema com a arbitragem. Ele já foi condenado em primeira instância 2 partidas e o doutor Teotônio Schermon tenta liberar o treinador atleticano
para a sequência do Campeonato Brasileiro. Cirilo. Beleza, Wellington, obrigado, Adilson. Olha só, o volante Alan do Flamengo vai passar por um procedimento cirúrgico nesta quinta-feira, retirada de uma calcificação óssea no tornozelo direito. Essa cirurgia não tem a ver com a lesão que ele teve, uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo. Ele está se recuperando desde 14 de setembro. Aliás, Léo Figueiredo, o Alan é um daqueles reforços pedidos por Jorge Sampaoli que ele opta por não utilizar. Mas no fim das contas, o Alan teve uma lesão, tá muito tempo fora, e aí o Atlético conseguiu uma baita de uma venda, né, cara? Assim, não dá pra prever o que ia acontecer com o Alan, mas o Atlético teve o Batalha, foi trazido aí pelo Eduardo Cudê, uma das boas coisas que o Cudê fez do Atlético, né? Trouxe o Batalha, ele teve continuidade, virou titular, virou capitão, e o Alan não consegue jogar lá no Flamengo, cara. Pois é, tirando a parte de lesão, Cirilo, porque aí realmente não tem, ela pode acontecer, é lógico que o departamento médico do Flamengo, do Atlético, pode trabalhar, ter acompanhamento para evitar o famoso secar, para evitar uma lesão muscular e tudo, mas as lesões acontecem, né, as contusões acontecem, faz parte da vida do atleta, isso aí não dá para prever. Agora, o que dava para prever era o cenário que o Alan ia encontrar no Flamengo. E mesmo assim ele escolheu, e eu respeito isso, porque é uma situação profissional, né, uma situação financeira, o Alan escolheu deixar o Atlético para ir para o Flamengo. O Galo conseguiu uma boa venda, porque uma venda dentro, né, do futebol brasileiro foi uma grana boa, e acho que o Alan fez uma escolha ruim. Não uma escolha ruim financeiramente falando, não imagino quanto que o Alan tá ganhando, mas com certeza é muito, e a gente tem que pensar na nossa família, no nosso, né, nosso pé de meia, entendo esse lado perfeitamente, mas o lado técnico, o lado profissional, Flamengo um barril de pólvora, com Jorge Sampaoli, ele chegou lá e mesmo estando bem fisicamente, ele não conseguiu jogar. E em pouco tempo a torcida do Flamengo já estava querendo ele fora do time. Ou seja, nem tudo na vida é dinheiro. Ele é muito importante para todos nós. Não sou hipócrita aqui de falar que não tem que aceitar a proposta para ganhar mais. Mas é importante ver o outro lado também. O lado profissional, a condição de trabalho e como a sua vida vai seguir dali. Me parece que o Alan... Mas quando ele foi pro Flamengo, o Flamengo não era um barril de pólvora ainda. O Flamengo sempre é um barril de pólvora. Ah, mas é porque o Flamengo é o maior clube do Brasil, um dos maiores clubes da América do Sul. Eu não falei o maior porque tem o Boca Júnior. Eu acho a escolha do Alan completamente normal. Primeiro que ele ia ganhar o dobro e segundo que ele ia jogar no maior clube do Brasil, cara. Num clube que tem um elenco espetacular, o São Paulo estava chegando, o Alan trabalhou com o São Paulo no Atlético, foi muito bem. Não vejo problema na escolha e, lamentavelmente, ele teve o azar de outra lesão, né? Assim como o Matheus Pereira chegou no Cruzeiro, fez um jogo e meio e machucou. Eu, sinceramente, eu acho que se eu tivesse no lugar do Alan também, eu teria feito a mesma escolha. Eu não posso dizer que eu teria feito a mesma escolha, porque naquele momento o Flamengo já tinha Thiago Maia, um monte de volante e tudo. E ele encontrou essa dificuldade, tanto que ele ficou muitas vezes no banco. Eu acho que ele tem muita bola para jogar, inclusive, no Flamengo. A gente viu o Alan jogar muito no Atlético. Mas eu acho que todas essas condições. E um time que é treinado pelo Sampaoli, você corre bem esse risco. Se ele trabalhou com o Sampaoli, ele conhece, inclusive, que jogadores muitas vezes trazidos pelo Sampaoli, ele mesmo encosta. Ele mesmo pede, ele mesmo encosta. Então, era uma transação neste ponto de risco. Agora, no ponto de vista financeiro, né, pro lado de gestão financeira, dele ganhar mais, isso aí não tem o que falar. 12:20 na Itatiaia. Seguir esse debate do Alan, que é bom. Eu acho que financeiramente o Atlético fez uma baita de uma venda. Isso. Uma baita de uma venda. Acho que à época a discussão principal era: você vai pegar um cara que é o destaque do seu time e vai reforçar um rival? Essa é a única. Essa era a discussão. É a única. O torcedor tava a pé da vida, porque, vocês vão dar um cara pro Flamengo. O Atlético disputava competições ainda, tava na Libertadores também, o Flamengo não tava vivendo essa situação. Era a discussão, se iria o Atlético fazer um movimento de reforçar um rival. E plausível. Discussão plausível, enfim. E acho que tem um lado técnico também. Tem um lado técnico, mas tem que considerar todo o cenário, né? Então, mas imagina o Alan jogando com o Batalha. Filipão que gosta de uma dupla de volantes. Sim. Imagina você ter o Alan no lugar do Otávio. Melhor. Muito melhor. Só que ali, cara, tinha, além disso, Cirilo, da grana do Galo, que foi muito boa, tinha vontade do Alan. Da maneira, eu acho que... O Atlético não ia dobrar o salário do Alan pra ele ficar. Não, e eu fiz outras considerações aqui que eu acho que levaram o Alan às dificuldades que ele tá encontrando, mas o pensamento do Edu é exatamente o que teve o Alan. E é muito plausível isso, cara. É normal, você tá aqui hoje, a BBC de Londres vai te oferecer 10 vezes o que você ganha na Itatiaia. Você ama a Itatiaia, mas eu vou falar com você, vai lá, depois você volta.
sabe? Mas a BBC é um barril de pólvora, eu tô brincando. Não, a Al Jazeera também. Ô, louco. Mas eu acho que não é só a questão técnica, né, que virou discussão, a questão financeira do Atlético também. O Cláudio pode acompanhar, o Cláudio acompanhou bem de perto, pode dar relato, né, Cláudio? O Atlético tava, além de ter que aumentar muito o salário do cara para fazer com que ele permanecesse, ainda teria que abrir mão de uma transferência que era fora do comum, né? Mercado interno, né? Isso, exatamente. Um valor aí que 35 milhões de reais. Então o Galo precisava vender e o Alan jogou pouco no Galo esse ano, né? Jogou pouco esse ano, teve lesões também antes. Cláudio Rezende está de volta, segundo tempo do Galo aqui no Rádio Esportes. Fala, Claudão. Vamos lá, então. Cirilo, o treinamento de hoje já finalizado. Inclusive, entrevista do dia com o Everson. A gente vai trazer na programação da Itatiaia, o goleiro do Galo. Vem sendo destaque nas últimas partidas e o sistema defensivo como um todo, né? O Atlético na Arena MRV não sofreu gol ainda. Agora, o discurso está muito bem ensaiado. O Filipão tá colocando da cabeça dos atletas que o Coritiba vem aí de uma vitória no Clássico, apesar de ser o lanterna. Vem aí para tentar atrapalhar a vida do Galo, para tentar fazer história, né? Porque ninguém conseguiu fazer gol na Arena e muito menos alguém conseguiu ganhar do Galo até aqui nos 3 jogos. E o Atlético tem que fazer a parte dele, é o favorito no jogo e tem que estar muito concentrado. O Filipão não tem motivos nenhum, né, para lamentar durante a semana. Ele ganhou de volta o Igor Rabelo. Então o banco do Atlético vai ficando mais recheado. Você agora, por exemplo, escalando o Bruno Fux e Lemos, tem 3 zagueiros no banco. Tem o Igor Rabelo, que tá de volta, tem o Gemerson e tem o Hever. Para as laterais você tem Saravia e Rubens. Pro meio campo, jogando Otávio e Batalha como volantes, o Edenilson fica com opção no banco, o Alan Franco fica no banco, tem o Patrick, Igor Gomes e Johan, Zaratio, olha aí o banco do Galo. Lá no ataque tem o Allan Kardec, que foi nosso entrevistado ontem aqui na Itatiaia, sem contar os garotos, né? Que normalmente ficam aí também como opções, mas como a gente tá vendo o Atlético aí recheado de jogadores como opções do banco de reservas mais experientes, a tendência é de que os garotos nem vão pro banco, nem vão aparecer no banco nesse fim de semana. O Galo ainda tem 2 treinamentos, né? O treinamento dessa sexta e no sábado, ambos pela manhã, depois o regime já vai ser desconcentração no sábado pro jogo contra o Coritiba no domingo. Então, boas opções pro Filipão. Sinceramente, no time titular para esse jogo, creio só na volta do Otávio, no lugar do Edenilson. Ele ainda mantendo ali o Pavon, que está sendo questionado, para fazer o trio mesmo com o Paulinho e com o Hulk. E o Atlético com essa espinha dorsal que hoje o torcedor do Galo já... Se você vai na rua, o torcedor sabe escalar o Galo, né? Sabe colocar ali os 11 titulares do Atlético em campo. Ô Cirilo, a gente vai ter esse debate aí sobre o ataque do Galo, né? Que a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui no Rádio Esportes sobre o Allan Kardec. O que pode fazer o Filipão agora são mais opções aí no ataque do Atlético. Se as coisas não estiverem andando, não estiverem correndo durante o jogo, ele tem mais opções. Agora, tem informação do Manto da Massa. O Manto da Massa que foi divulgado ontem, né? A vencedora, né? Primeira vencedora do Manto da Massa, uma mulher que ganhou 18 anos, designer. Parabéns a todos que participaram, inclusive. E já são 15 mil camisas vendidas. Já online, o sócio Galo na Veia paga R$ 269,90 na camisa e o não sócio paga bem mais caro, paga R$ 399,90. O que acontece nesse caso aí? O Atlético, por meio dessa questão do Manto da Massa, ele incrementa o sócio. Porque muita gente quer comprar o Manto da Massa, vira sócio. Então, a gente está observando aqui, o Atlético deve ter um aumento aí de sócios nas próximas semanas para ganhar esse desconto aí, principalmente. Além disso, tem desconto nos jogos, preferência em compra de R$ 269,90. Quem não é sócio paga praticamente R$ 400 na camisa do Manto da Massa. Então, o cenário é esse, Cirilo, Manto da Massa, a versão 4, quem ainda não viu, né? Tá todo no site da Itatiaia, uma camisa diferente, né, Cirilo? Para essa comemoração do Manto da Massa do Vitor, comemoração ao Vitor, uma camisa vinho, uma camisa diferente, saiu do preto e branco dessa vez. Sem dúvida, esse detalhe que você citou é realmente um destaque, né? Nos últimos anos, certamente isso aconteceu bastante, galera fazendo o programa de sócio para comprar com desconto já, e aproveita e permanece com o sócio para comprar ingressos também. É o Atlético com o
novo manto da massa para essa temporada. Esportes Debate, oferecimento de TIM. Allan Kardec foi convidado na Itatiaia, no Bastidores, nessa quarta-feira, e ele abriu uma discussão quanto ao ataque do Galo. Será que tem espaço para Allan Kardec? Ele disse que já atuou em outras funções e outras posições, além de centroavante, sacou inclusive a situação dele no Palmeiras, anos atrás. Vamos ouvir o que disse Allan Kardec. Eu já estou 100%, estou treinando sem limitações já há algum tempo, mas como eu falei um pouco antes também, na questão do calendário, você acaba tendo menos partidas, né? O treinador tem as opções dele e ele tem feito as opções dele de acordo com as partidas, de acordo com os jogos, com a metodologia que ele tem, e isso, acima de tudo, nós temos que respeitar, mas obviamente que com o ritmo de jogo, acredito eu que as coisas estariam acontecendo de uma forma mais positiva. Mas isso faz parte, como eu disse, eu estou aqui para ajudar, que o Galo está acima de todos nós. Os resultados positivos são mais importantes do que coletivos, né? Os resultados coletivos são mais importantes do que os resultados individuais. E o importante é estar apto para ajudar. Ô Léo, o Allan Kardec não vem tendo chances de começar jogos pelo Atlético. O ataque do Galo vem mudando pouco. Pavon, Paulinho, Hulk, vem tendo sequência. Tem espaço para o Kardec em alguma configuração de ataque? Como poderia funcionar o Allan Kardec? Ou não funciona nesse momento, é melhor manter a base que tá jogando, Léo? Não, lugar até tem, Cirilo. Depende muito da circunstância do jogo. Se o Filipão quisesse jogar até sem tirar ninguém do ataque, se ele quisesse montar lá, o Filipão gosta muito dos dois volantes, mas se ele tivesse um volante que construísse um pouco mais, ele podia jogar num 4-2-3-1, né? Ele podia ter Pavon, Paulinho, Hulk e o Allan Kardec lá. É uma situação de jogo que pode acontecer. Ele pode, inclusive, com o Pavon, que hoje, outro dia até perguntei o Dudu deu uma boa explicação sobre o Pavon, que ele aparece menos no ataque porque ele tá se dedicando muito, né, o cara que volta para que Paulinho e Hulk possam brilhar lá. Mas numa situação de jogo, o Hulk jogar um pouco mais aberto pelo lado direito, onde ele sabe jogar também, e ter o Allan Kardec mais fixo, eu acho que o Kardec é uma boa opção, né? Mas não para mexer no time titular, na configuração que hoje funciona. Mas em jogos, quando você vê principalmente o Hulk brigando com os zagueiros, o Atlético precisando de força física ali, não tira o Hulk do time nunca. O craque eu não tiro nunca. Mas às vezes colocar o Kardec para jogar à frente do Hulk pode ser interessante. Ô Du, como você enxerga essa disputa ofensiva no Atlético? Se há essa disputa na sua visão, Pavon, Paulinho e Hulk formam um ataque, tem espaço para o Allan Kardec? E ontem ele foi inclusive questionado pelo Ale Oliveira sobre o momento dele no Palmeiras, que ele até dava um descanso para o Valdívia na recomposição, Valdívia descansar e dar os passes para o Kardec depois conseguir fazer o gol na sequência. Como tem funcionado esse ataque do Galo e você vê lugar para o Allan Kardec nessas opções ofensivas do Galo, Edu? Eu acho que no decorrer do jogo tem lugar para todo mundo, inclusive para o Kardec. Para iniciar um jogo, não. Nesse momento não há disputa envolvendo o Allan Kardec. Acho que pode acontecer uma disputa envolvendo Pavon, Zarate, o próprio Edenilson pelo lado do campo, mas pelas funções, né? Dentro desse 4-2-3-1 que o Filipão adotou no Atlético, com o Pedrinho mais centralizado, o Hulk é o centroavante. Você não vai tirar o Hulk para colocar o Kardec. Ah, mas aí você joga o Hulk pro lado direito e coloca o Kardec como centroavante. O Hulk não vai fazer o que o Pavon faz. Se tiver alguém que para recompor, fazer o jogo sujo do atacante, como sujo entre aspas, o Pavon vem fazendo, aí vai cair nas costas do Paulinho. Aí você perde o seu jogador mais decisivo na temporada, o que faz melhor essa diagonal. Então, e se colocar o Hulk jogando quase que ao lado do Kardec, um pouco atrás, sabe? Tendo o Pavon e o Paulinho abertos, o Kardec um pouco mais à frente e o Hulk. Quem faz essa bola chegar nos dois? Se você tiver um volante mais construtor, facilita. O Atlético não tem esse volante mais construtor. Pode jogar. O sonho nosso é que o Zarate jogasse com Batalha. Mas o Zarate não é esse cara que vai achar um passe para um centroavante, para um ponta. Esse cara hoje é o Pedrinho. Não dá pra gente pensar o Atlético sem ser com a cabeça do Filipão. E a cabeça do Filipão é o 4-2-3-1, 2 volantes, um meia. Ele achou esse meia no Pedrinho, que é o que tem a característica mais próxima de um articulador, que ele não é, mas é o cara que mais se aproxima e tem dado muito certo. Não deu certo contra o Inter. Foi um jogo que se apresentou diferente e o Filipão inteligentemente mudou o sistema tático do Atlético. Agora,
para utilizar o Kardec no decorrer de alguma partida, absolutamente normal, plausível. O Atlético precisando de um jogo com bola circulando mais na área adversária, precisar talvez de 2 centroavantes ou de um centroavante mais de área, trazer o Hulk para jogar como um ponta de lança no decorrer da partida. Iniciar o jogo com o Hulk pelo lado, Hulk de ponta de lança, tirar o Pedrinho, abrir mão do Pavon, sacrificar o Paulinho, nesse momento eu não vejo essa possibilidade. Eu acho que o Kardec, as chances que ele vai ter até o final da temporada serão no decorrer das partidas ou se o Hulk tiver suspenso ou tiver alguma lesão. O Pedrinho hoje é titular do meio-campo do Atlético? O Zarate pode retomar essa função ou vai ter que aguardar um pouquinho, Edu? Depende do que o jogo pedir para o Atlético. Se for um adversário como o Coritiba no próximo final de semana, que eu acho que vai exigir do Atlético mais cadência, um toque, um passe mais qualificado, uma bola longa nas costas da zaga, é jogo para o Pedrinho. Não é jogo para o Igor Gomes, não é jogo para o Zarate. Agora, se for um adversário que fizer uma marcação, pressão na saída de bola do Atlético, tirar espaço, obrigar os pontas do Atlético a retornarem para recompor e esses caras jogarem atrás da linha do Pedrinho, como aconteceu no Beira-Rio, aí é jogo para Igor Gomes, é jogo para Zarate, é um jogo com uma característica um pouco diferente. Depende do que o adversário vai te exigir, Cirilo. Eu queria que você fizesse essa pergunta pra mim, que você acabou de fazer pro Du. Você falou assim, o Pedrinho é titular do Atlético? Eu ia responder, sim. Pedrinho é titular do Atlético? Sim. Zarate pode ganhar a posição? Sim. Mas ele vai ter que recuperar com calma? Sim. Mas o Pedrinho é titular. O Pedrinho hoje é titular. Está titular. E hoje quem talvez seja mais sombra para o Pedrinho nem seja o Zarate. É o Igor Gomes, né? É importante falar do Igor também. Giro final do Atlético, Cláudio Rezende. E o perfil oficial da Arena MRV anuncia uma novidade já pro jogo de domingo, hein? Os primeiros 4 painéis de LED que ficam acima dos túneis, ali onde entram caminhões, né? No ambulância, no estádio. Então, em 4 túneis já vão funcionar os LEDs com alguns cânticos, né? Com letras, cânticos da torcida para animar a moçada na Arena MRV. Os painéis de LED que ficam ali naquele setor do meio, né? O setor intermediário da Arena ainda não tem prazo para que eles possam funcionar. Faltam 2 treinamentos da semana. O Filipão tem o Otávio de volta, Igor Rabelo à disposição, mas a tendência é de que mantenha a base do time para conseguir a 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. A expectativa é de, quem sabe, o maior público da Arena MRV até aqui, para mais de 36 mil torcedores. É bom lembrar, no Cirilo, domingo, 6h30 da noite, lógico, com transmissão da Itatiaia, tem o Galo contra o Lanterna Curitiba.